Olá pessoal, tudo bem? Bom, como prometido, eu vou fazer alguns comandos da linguagem C, tá? Coisas que eu passei em aula, mais baseado ali na aula um, 2 e 3, tá? Eu vou mostrar alguns recursos da linguagem de programação, no caso vai ser linguagem de programação C, tá? E sempre lembrando, quando a gente desenvolve um algoritmo, a gente desenvolve uma lista de instruções para o computador, para que ele possa executar algo, certo? E essa lista ela é toda estruturada, então por isso que a gente usa de lógica de programação para que essa lista você não deixe instruções subjetivas, tá? Então tudo tem que se encaixar para a gente não deixar, sei lá, criar, por exemplo, um loop infinito, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu poderia utilizar o VS Code, um editor de texto qualquer, que eu conseguisse compilar a linguagem e executar, tá bom? Mas nesse caso eu vou colocar aqui, eu vou utilizar essa plataforma que é o Online GDB, que a gente consegue fazer uma aplicação com linguagem C, em outras linguagens também, aqui via navegador mesmo, tá bom? Tá tudo embutido lá, então acho que é mais interessante, fica mais fácil para vocês fazerem aí, às vezes na sala de aula, no computador, no notebook, em casa mesmo ou até pelo celular. Tudo bem? Bom, então a linguagem de programação C, ela tem alguns recursos, como as variáveis, estrutura de dados, comandos para exibir imagens na tela ou para receber dados na tela, né, perdão, ou também para receber os dados do usuário e fazer cálculos e assim por diante, tá? Então eu vou mostrar só o básico, o que a gente vai precisar aí futuramente para mexer com estrutura de dados, tá? E bom, e é isso. Eu vou entrar nos básicos mesmo, não vou entrar naqueles mais avançados, tudo bem? Bom, então primeira coisa que eu vou fazer, eu entrando aqui ó, no Online GDB, eu vou vir aqui, vou escolher linguagem, vou colocar a linguagem C, que é a linguagem que a gente está utilizando, e aqui já tem uma estrutura básica que ele dá pra gente, tá? Então eu vou executar só para ver se deu certo, né? Posso apertar a tecla F9 ou vir aqui em Run. Veja, esse programa aqui ele só mostra uma mensagem Hello World, tá? É uma mensagem padrão aí que a gente coloca. Só que eu não vou querer esse programa aqui, tá? Então eu vou apagar tudinho aqui e eu vou começar do zero a fazer os nossos códigos, tá? Explicando cada coisa. Então a primeira coisa que eu vou fazer, só para a gente ganhar um espacinho aqui, ó, vou clicar nessa setinha, vou recolher esse menu e vou começar a digitar. Tá? Então, pessoal, o básico aqui, quando a gente vai fazer um programa em C, é colocar um include, que a gente vai incluir uma biblioteca, tá bom? Então, nesse caso, eu vou colocar essa biblioteca aqui, que é stdio, então vocês devem lembrar disso. Vou começar criando um método principal, tá? Esse método principal, a sintaxe dele é assim, tudo bem? Então, tudo que eu for colocar de programação vai ficar aqui dentro, certo? E para a gente não esquecer, eu gosto de sempre lembrar de colocar no final um negócio que é um return zero, tá? Ó, é um return zero para que, bom, isso aqui é uma característica da própria linguagem, mas eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso para a gente não confundir, tudo bem? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou mostrar para vocês como você pode comentar alguma coisa no seu código, tá? O comentário, quando você coloca barra barra, tá? Esse comentário, a gente faz um comentário de uma linha só, que normalmente é isso daí que eu gosto de fazer, e ele é ignorado pelo compilador da linguagem. Tá? Então tudo que eu colocar aqui nesse comentário, ele não vai ser considerado na hora que a linguagem estiver sendo construída. Então a gente constrói a linguagem, um compilador vai compilá-la, é uma forma de encapsular tudo aquilo que você colocou, e aí ele vai gerar um executável, e esse executável a gente executa ele. Certo? É basicamente isso. E aí esse site aqui, ele faz isso pra gente, tá bom? Então quando eu coloco comentário, ele ignora. E aí, como ele ignora, normalmente a gente coloca o que? Aqui informações sobre o nosso próprio algoritmo, tá? Então, por exemplo, aqui, como eu vou falar um pouquinho sobre variáveis, eu vou colocar aqui, ó, declaração
e inicialização de variáveis, certo? Então, primeira variável que eu vou criar vai ser um inteiro, tá? Então, com essa palavra aqui, ó, esse identificador int, isso quer dizer que isso aqui é uma variável inteira, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, int idade, vou colocar um valor nela, sei lá, 25, tudo bem? Vou criar outra variável que chama, sei lá, altura, tá? Então, essa variável eu vou colocar diferente, eu vou colocar um float, tá? Que é aqueles números que tem vírgula, tudo bem, que é um número real, um número flutuante, assim por diante. Legal? E aí, por quê, né? Então, vou chamar de altura. E aí, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, 1,75, tá? Então, esse tipo de variável, ele, para receber esse valor, precisa ser esse tipo de variável, tá? Então, a gente usa um float. Beleza? Uma outra que eu vou chamar de vai ser um char, tá? Esse char, em outras linguagens, a gente chama de string também, tá? Então, a gente utiliza pode colocar um texto, como pode colocar um caractere só. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui só um caractere, tá bom? Colocar aqui entre aspas dupla, tá? E aí eu vou fazer esse tipo de declaração. Mas eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, char, e colocar nome, char nome, coloca aqui um tamanho do nome, tá? Isso aqui não é obrigado, mas são boas práticas fazer dessa forma. Tudo bem? Beleza. O que eu fiz aqui? Eu declarei as variáveis e eu coloquei valores nela, certo? Tudo bem? Então acho que por aqui por enquanto tá certo. Aí, pessoal, eu gosto muito de quando eu faço os meus testes, os meus programas, eu gosto de testar para ver se eu errei alguma coisa na sintaxe, principalmente. Porque às vezes você esquece um ponto e vírgula, alguma coisa assim, ou escreveu errado, então eu gosto de colocar dessa forma, tá? Então vem aqui, ó, run, ver se tá tudo certo, ó. Legal, não apareceu problema, segue o jogo. Certo? Tudo bem, então, beleza. Aqui eu declarei as variáveis, as mais simples, né? As que todo mundo utiliza normalmente, tá bom? Existem outras também que a gente pode utilizar, mas essas daí são as mais simples, tá? Bom, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou exibir, né? Acho que é interessante a gente exibir essas variáveis. Então, veja, pessoal, lembra que eu falei? Quando a gente constrói um algoritmo, a gente está falando com a máquina, com o computador, mandando instruções para eles, certo? Se a gente manda instruções para eles, se você trabalha com uma variável, né, que é como se fosse uma caixinha para colocar um valor, você pode mostrar essa variável, pode fazer alguma operação. Tá? Então, nesse caso aqui, minha necessidade é exibir isso daí que eu acabei de fazer agora, certo? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso daqui? Então, eu vou comentar aqui, ó. Exemplos de printf. Pode ser? Printf. Isso daqui é como eu posso exibir esses valores, tá? Aqui faltou um negócio. Deixa eu colocar meu nome aqui, tá? Beleza. Então, eu vou exibir esses valores, tá bom? Então, lembrando, pessoal, como eu coloquei os valores aqui dentro, tá? Serão esses valores que serão exibidos quando eu chamar essas variáveis, tá? Porém, se eu utilizar um comando que chama scanf, o scanf ele vai receber os valores que é o usuário que vai mandar para a gente. Legal? Tudo bem, então. Então vamos lá, vamos seguir. Então, exemplos de printf, tá? Então, printf, vou colocar aqui, ó, printf, tá? E aí eu vou colocar a idade, né? A idade aí 2 pontos, e aí eu coloco aqui, certo? Só que aqui, pessoal, não mostra nada ainda, porque eu só coloquei uma frase, né? Entre aspas, a idade e coloquei um espaço, tá? Para eu conseguir exibir essa variável idade, eu tenho que colocar um negócio aqui que é um %d. O que é o %d? O %d mostra que ele explica para o computador, né? Ele avisa para o computador, olha só, eu estou colocando essa frase e eu vou colocar um %d aí, que significa que é uma variável inteira,
tá? Quando a gente trabalha com variável inteira e vai exibi-la, a gente precisa colocar lá, a idade é %d, beleza, ponto e vírgula, fecha o comando. Só que nesse caso aqui não dá certo ainda, tá? Mas por que não dá certo? Porque eu preciso informar qual variável que eu vou mostrar agora, certo? É importante que a gente mostre qual que é a variável. E qual que é a variável? Idade. Então eu coloco aqui, ó, vírgula, tá? Idade. Tudo bem? Então, printf, a idade é %d, porque é um inteiro, tá? Vai ser essa variável aqui, e aqui coloca idade. Então vamos executar. Ó, a idade é 25. Legal? Tranquilo, né? Beleza. Então vamos para não, né? Vamos reaproveitar aqui. E aí agora a gente vai colocar aqui a altura, né? Então vai lá, a altura é, só que aí aqui é um float, tá? Para eu mostrar agora, o float ele é um pouco diferente. Por quê? Porque ele, como ele é um número decimal, né? Um número flutuante, um número real, eu preciso, ali não pode ser mais %f, tá? Então, é o %d, tem que ser %f. Só que, como eu trabalho com casas decimais, então eu vou colocar aqui, ó, ponto 2, que é de duas casas, f, certo? E aí, e a variável, né? A variável que muda aqui é a altura. Tudo bem? Beleza, então vamos lá, vamos executar. E a idade é 25, a altura é 1,75. Aí, pessoal, veja que aconteceu um negócio chato aqui, né? Que é eu mostrei a variável e ele continuou, porque não pulou linha, né? Em outras linguagens, esses prints, a gente consegue pular linha. Nesse caso aqui, a gente não ele não pula linha por padrão, tá? Então, a linguagem C tem dessas coisas, né? Ela é bem rústica, então, como é uma das primeiras linguagens, então você precisa informar bastante coisa, tá? Então, eu coloco aqui o quê? /n, tá? O que é esse /n? Esse /n é de new line, né? Como se fosse new line, tá bom? Como se fosse não, é new line, tá? Então, aqui, ó, a idade é %d, o %d é a idade, ele vai mostrar a idade e ele vai pular uma linha, certo? Então vamos executar. Ó, já fica mais bonitinho. Legal? Tudo bem? Então isso é tranquilo. Agora vamos mostrar outra, né? Que é a sexo, né? Então vamos lá, faz a mesma coisa. Vou copiar aqui. Aí, o sexo, né? O sexo é... Aí, em vez de agora ser %d e nem %f, é %c, né? Que vem de char, tá? O inteiro lá é %d, o float é %f e o char é %d, tá? Vou colocar aqui a minha variável, que é sexo, e a gente vai executar agora, tá? Lembrando, né? Colocar um /n no comando anterior, porque senão vai sair tudo junto. Então, o sexo é, e aí vai aparecer um m aqui, certo? Ó, legal? Tranquilo, né? Tudo bem, então vamos mostrar a nossa última variável, que é nome, tá? Pessoal, existem mais tipos de variáveis, tá? Tem long int, tem outras também, só que eu só vou colocar essas daqui, por enquanto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá no Google e coloca lá como declarar uma variável de um inteiro que seja longo, né? Que é o long int, um inteiro que seja grande, e assim por diante. Ou coloca lá quais são os tipos de variáveis em linguagem C. Tá bom? Programar também é um exercício de muita pesquisa, principalmente com documentação da linguagem, beleza? Tá bom, então vamos lá. Então vou colocar aqui agora o nome é, né? O nome é, por 100, vem aqui nome, né? Nome, e aqui é um char também, certo? É um char também. Então vamos executar, se tudo, opa, colocar aqui um %n para pular a linha do comando anterior para ficar bonitinho. E se tudo der certo, o nome é e não apareceu, deu um erro aqui. Vamos ver o que que é. É que aqui tem um detalhe, pessoal. Quando a gente trabalha, pode até colocar aqui, ó, aspas simples. Negócio que eu tinha lembrado também. Ó, aqui não é %c, né? Aqui é %s, tá? Então veja que tem uma diferença, né? Por mais que você chame de char aqui, e você trabalha com ele
E aqui é um char também, porém é um char que eu coloco um valor aqui, né? Eu determino um valor para ele, eu posso deixar ele vazio também. Deixa eu ver quando executa. Será que eu colocar entre aspas? Ah, coloque entre aspas, eu sempre esqueço isso. Ó, agora deu certo, tá? Olha só a diferença, né? Por mais que a gente chame char também aqui, esse daqui eu usei só um caractere, tá? E aí eu coloquei aqui entre aspas simples, tá? E aqui, como eu coloquei aqui eu declarei uma cadeia de caracteres. Aqui eu posso colocar um valor, tá? Posso delimitar, por exemplo. E aqui eu coloco entre aspas. Por exemplo, aqui, ó, A, R, T, H são 6 letras, né? Se eu colocar 5 aqui, ó, provavelmente vai dar um erro. Ó, ele mostra até 5 só, né? Então, como meu nome tem 6, vou colocar 10 aqui, ó. Tá? E aí a forma também de declaração, né? Atribuição, você coloca aspas dupla, tá? Se eu colocar simples, ele não funciona, eu acho. Deixa eu testar. Vamos testar, né? Programação é isso. Ó, ele não dá certo, né? Então tem que ser aspas aqui, ó. Tá? Pessoal, são coisas que vão acontecendo, tá? Isso aqui é padrão comum, aprendam a errar bastante, que vocês vão errar até, sei lá, até quando vocês se aposentarem, tá bom? E aí qual que é a diferença, né? Porcento S aqui, certo? Essa é a diferença. Mas aí, e veja, né? O mesmo tipo, isso aqui acaba dando uma bugada na gente. E se por acaso eu quiser trabalhar com várias variáveis, né? Eu quero exibir um monte de variável. Então eu coloquei aqui, ó, a idade é %d, certo? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, a altura é. Aí vem aqui pro nosso %.2f, certo? Colocar uma vírgula. O sexo é. E aí vem pro %c. Olha só o que eu estou fazendo. %c. E o nome é %s. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Primeira coisa, %d, idade, altura, sexo e nome, tá? Como que eu coloco aqui agora? Porque ele só está chamando idade, certo? Se eu colocar isso aqui não vai funcionar, ou vai dar erro. Então eu vou colocar aqui, ó, idade, que é o primeiro %, tá? O segundo é altura, que eu chamei. Eu posso mudar a ordem, então, eu posso mudar a ordem que eu chamei aqui, mas aqui tem que seguir sempre a mesma ordem que aparece aqui, ó. Então, %d, %f, %d, %f, certo? O terceiro é um %c, que é o do sexo, tá? E o quarto e último é o nome, que é o %s, tá? Então, eu estou concatenando aqui meus valores. Vamos ver se dá certo. E aqui, ó, o nome é Arthur, a idade... o nome é Arthur... Cadê? Perdão. Tá, eu tenho que colocar /n para ficar bonitinho aqui, certo? Para pular a linha, então fica bagunça. Aqui, ó, a idade é 25, a altura é 1,75, o sexo é M e o nome é Arthur. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é bem tranquilo, tá? Então, nesse vídeo aqui, só vou mostrar para vocês como trabalhar com variáveis, como você declara, como você atribui valores a ela e como você faz a exibição delas, tá? E lembrando, tudo é uma construção de recursos, de estruturas que a gente trabalha com a linguagem de programação. Então, esses primeiros aqui é a gente trabalhar com variáveis e trabalhar com a exibição das variáveis, beleza? Então, é isso aí. Até mais, tchau, tchau.